O programa Câmara 70 anos desta semana é especial. Conversaremos com vereadores da atual legislatura que estão no exercício do primeiro mandato parlamentar aqui na Câmara Municipal de Araçatuba. E quem abre essa série de entrevistas é o vereador Lucas Zanata, primeiro secretário da mesa diretora. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigada pela presença, vereador. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Lucas Pavan Zanata tem 36 anos de idade, formado em administração, pós-graduado em marketing e com MBA em gestão, está cursando direito e atua no ramo da construção civil desde 2014. Disputou a sua primeira eleição em 2016 e já foi eleito vereador. Primeiramente, Lucas, o que o atraiu para o poder legislativo? Bom, na verdade eu sempre gostei de política, mas nunca me imaginei na política. A partir do momento que eu conheci um projeto de um instituto, o qual eu até hoje faço parte e tem me incentivado e me instruído, né, num modelo político que eu acredito, eu vi o desafio como real. E não só isso, eu tive o apoio de muitas pessoas, não só da minha família, como o apoio de muitos amigos, porque você tem que construir uma campanha e era muito simples. Se as pessoas que me conhecessem já não confiavam em mim, eu não teria como partir, porém elas confiaram. Elas me ajudaram. Então foi uma campanha assim muito bacana e é legal porque eu encontro essas pessoas e elas têm se sentido representadas, porque essa é a minha função aqui. Então eu tenho me atraído já sempre pelo assunto política, mas eu não tinha achado até então um modelo qual seguir como carreira política. Na verdade, eu nem pensava que isso seria possível. E quando eu me deparei com esse projeto, eu vi a viabilidade, isso foi me criando um sonho, um desejo e foi tomando forma. Abriu-se uma porta, né? Sim. A maneira como via e pensava política e especificamente o poder legislativo mudou a partir do momento em que começou a fazer parte dele? Sem dúvida, mudou muito. Porque ontem mesmo eu estava falando com um grupo de jovens sobre política e eu os alertei de um erro que nós brasileiros cometemos, que é a não valorização do poder legislativo. A transformação que nós esperamos no Brasil, as reformas necessárias, aquilo que nós queremos como município também, passa-se pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele tem condição de mudar o rumo da história política da região, seja municipal, estadual ou federal. Então, eu vejo o Poder Legislativo com muitos bons olhos. Porém, o brasileiro, como em geral, ele necessita entender mais da importância do Poder Legislativo. Por isso que não é incomum encontrarmos pessoas que têm total consciência de quem vai votar no Poder Executivo, mas elas acabam não se lembrando e não dando valor ao voto do Poder Legislativo, sendo que o poder de mudança está numa Câmara, está no Parlamento. O que falta, principalmente, então, na sua avaliação, é a fiscalização. E a fiscalização do eleitor. Sem dúvida. Na verdade, a maior função do legislador é a fiscalização. O nome nos leva a entender que é a produção de leis. Na verdade, o Brasil tem um excesso de leis. Então, a gente fica, muitas vezes, preocupado. Quantos projetos de lei foi proposto pelo vereador? Quanto foi pelo deputado, ou seja... Não é esse o foco real. O foco real é qual é o trabalho de fiscalização. Isso é a função mais importante do legislador. Então, e muitas pessoas não entendem, até o legislador, em algum momento, acaba se sentindo, ou não se atenta a isso, do poder que há no poder legislativo. Falando agora especificamente do seu mandato, quais são as principais lutas do vereador Lucas Zanata na Câmara Municipal de Araçatuba? Bom, nós começamos o ano passado e com um trabalho voltado ao meio ambiente, até porque é algo que me preocupa, e nós conseguimos aprovar uma lei que dá à poda um prazo de 2 dias no site da Prefeitura com o relatório do fiscal ambiental, a razão de ser autorizada a poda daquela árvore. Araçatuba é uma cidade extremamente quente, e que tem hoje um déficit de arbóreo muito grande. E as pessoas nos procuram, porque quando ela vê uma poda, muitas pessoas se incomodam com isso. E, me podaram na rua X. E aí você ia procurar o porquê podou, quem podou, como podou, se tinha autorização ou não. Nós entendemos que através dessa notificação que há no site hoje,
o próprio cidadão pode fiscalizar. Havendo essa informação também é tratado com mais seriedade, então esse foi um princípio. Nós também temos focado muito na saúde, nós temos uma questão com as cirurgias de cataratas não resolvidas e é um cuidado que nós tomamos no gabinete, de que nossos projetos não estejam em curto prazo. Por quê? Porque não é simples resolver muitos dos problemas que nós temos no município. Tem aquele momento que é onde está aqui a sua ação, porém o problema não foi resolvido. Há situações que nós conseguimos resolver até hoje, que são situações sérias e que fogem ao simples poder municipal. Você precisa entrar em contato com o poder estadual e até federal. Não são problemas de solução pontual, né? Sim, e isso que é um grande desafio, porque muitas vezes leva mais de ano para você resolver um problema ou para ter uma resposta. Então, nessa questão das cirurgias de cataratas, que até hoje para nós é algo que nós buscamos resolver, porque é um problema ainda. E isso foi assunto o ano passado. Então, caiu já de pauta dos jornais, mas não pode cair de pauta do gabinete. Então, são problemas como esses que nós temos focado. Tem muitos mais, outros mais, mas aí eu levaria um tempão aqui para falar de todos eles. Falando agora da sua participação na mesa diretora, né? Como tem sido essa experiência já nos primeiros anos de vereança? Olha, já foi uma surpresa, até porque tem um detalhe, acho que é bom ser mencionado. Na votação, eu fui o vereador que mais teve votos. Então, foi uma votação entre vereadores e eu fui o vereador que tive mais votos para assumir a mesa. E é um desafio, porque por mais que estava acostumado a público, mas não estava acostumado a ler em público, ao vivo e tudo aquilo. Porém, tem me dado assim, uma responsabilidade muito grande, porque a mesa ela tem uma responsabilidade dentro da casa. Até estar junto com o presidente, assessorando o presidente. O fato de estarmos sentados ali não é um simples casuísmo. É uma mesa diretora que ela toma decisões, então nós temos conversado sobre decisões referentes à estrutura da Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, que tem o seu significado como um parlamento, e isso é sério, nós não podemos perder esse valor. Então, para mim, é uma honra fazer parte da mesa. E fazer parte da história de 70 anos da Câmara Municipal de Araçatuba, né? Qual é o sentimento que predomina neste momento em que a Câmara completa 70 anos da instalação de sua primeira legislatura e o senhor está aqui como vereador do município? Olha, é muito interessante até para você olhar pela história, porque Araçatuba tem mais de 70 anos, quer dizer, Araçatuba viveu um momento sem Câmara. Nós temos um momento na nossa história em que nós tivemos uma ditadura de Vargas e isso não nos proporcionou ter essa participação política. Então, mostra que houve um momento que Araçatuba foi desassistida e mostra que faz 70 anos. Isso já é um tempo considerável. Ver o progresso disso demonstra que nós viemos numa crescente. Eu tenho certeza, pelo que eu estou vendo, que houve melhoras, que houve crescimento, houve amadurecimento da realidade política da cidade. E 70 é um ano uma data marcante. Então eu vejo isso como um carinho pela história dessa mudança que há em Araçatuba e do progresso, porque não haverá mudança sem a presença política. A democracia, ela exige um parlamento, ela exige a política. Então, 70 anos, para mim, é algo relevante. Eu tenho o prazer de estar aqui nesse momento. Vereador, foi um prazer também entrevistá-lo. Obrigada mais uma vez pela participação no programa Câmara 70 anos. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E nós vamos agora a um rápido intervalo. Na sequência, entrevistaremos o vereador Doutor Alceu. Não saia daí. Pois não. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Meu nome é Tiago, eu sou agente de saúde. Quero conversar com a senhora sobre o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Pois não. Meu nome é Áurea. Você pode entrar, Pode entrar? Vamos lá, Elisa? Vendo que a senhora tem umas plantinhas aqui, preenchendo os vasinhos com areia, evita da água ficar acumulada, que pode se tornar um foco do mosquito. Essa tampa de bueiro, a senhora pode colocar um pouco de água sanitária. Essas garrafas que a senhora guarda no quintal, é importante a senhora mantê-las bem tampadas ou viradas de cabeça para baixo. Também amarrar bem o saco de lixo, guardar num recipiente que possa ser tampado.
É muito importante que a senhora esteja sempre de olho em cada lugarzinho da casa, não deixar água acumulada para evitar o criador desses mosquitos. Então quer dizer que agora eu estou protegida. Proteção é uma questão de consciência. Por isso que eu trouxe aqui a Elisa, que vai contar um pouquinho da história dela para a senhora. Não, eu tive dengue 2 vezes e tive também chikungunya há 8 meses. E descobri semana passada que eu estou com reumatismo pós-chikungunya. E as dores são intensas, graves, fortes. Eu não tenho posição para dormir. Teve um dia que eu me sentei na sala com o corpo esticado no chão e o meu marido chegou e perguntou: por que você não se ajeita? Eu não tinha como me ajeitar. A dor era muito intensa e só aquela posição que eu conseguia ficar. Eu não consigo ficar em pé muito tempo, eu não consigo sentar muito tempo. E por causa desse mosquito, eu tô desse jeito. Previna-se, cuide-se, porque é muito sério. E a chikungunya é gravíssima. A gente recebe a visita do agente, acha que está protegida, que não precisa fazer mais nada. Mas eu ouvindo a tua história, é que eu me dei conta que a gente precisa ter muito cuidado para que essas doenças não entrem em nossa casa. É isso aí, dona Aura. Todo mundo tem que saber que essa é uma luta de todos nós. E principalmente que um mosquitinho desse tamanho pode fazer um estrago enorme na vida de uma pessoa. É como diz a nossa campanha: um simples mosquito pode marcar uma vida e um simples gesto pode salvar. E que gesto é esse? Vamos falar juntos? Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Muito obrigado, viu, dona Aura? Nada. Tchau, obrigada. Estamos de volta com o programa Câmara 70 anos. Nesta semana, entrevistando os vereadores da 17ª Legislatura que estão no exercício do primeiro mandato. Em nosso estúdio, recebemos agora o vereador Doutor Alceu. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, vereador, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Obrigado. Alceu Batista de Almeida Júnior é advogado, conselheiro estadual da OAB, membro do Rotary Clube de Araçatuba e presidente do Conselho Fiscal da ADEFA, a Associação de Atendimento aos Deficientes Físicos de Araçatuba e região. Ingressou na Câmara em 2017 após disputar a sua primeira eleição. Antes de mais nada, vereador, por que o interesse pelo Poder Legislativo? Bom, eu venho participando há muitos anos de várias instituições que visam situações de cidadania, né? Então, eu entrei, na verdade, na política de uma forma meio sem querer. Eu recebi um convite, eu estava num movimento, num evento, recebi um convite do finado Luiz Fernando de Arruda Soares, né? E o Luiz Fernando me perguntou se eu gostaria de participar de um movimento que discutisse a política na cidade. E eu sempre pensei em participar nunca tinha participado de nenhum partido, de nada, né? E a intenção não era participar de um partido, era participar de um movimento que discutisse a política. E eu achei interessante, né? Aí fui participar dessa reunião que ele promoveu, né? Nessa reunião surgiu a possibilidade de eu entrar num partido. E lá foi o Partido Verde. Recebi um convite, entrei no partido e logo em seguida acabei virando presidente do partido. Eles estavam movimentando o partido, que o partido estava sem movimentação na cidade. E eu acabei lá numa reuniãozinha, numa eleiçãozinha que fizeram lá na hora, fizemos, né? E montamos uma diretoria. E eu, a partir de então, junto com o Luiz Fernando, nós começamos a ter essa discussão política da cidade. Aí ele tinha me falado assim, aí logo em seguida ele me perguntou: você não gostaria da gente fazer um movimento para que eu saísse presidente, você a prefeita e você a vice-prefeita? Eu comecei a ficar assustado, porque a coisa começou a andar muito rápida, né? No decorrer, o meu partido não conseguiu apoiar o Luiz Fernando, então saiu e foi apoiar o Dilador na ocasião, né? Nós conversamos, houve até
vamos dizer, um mal-estar com o Luiz Fernando por esse motivo, né? Porque ele que tinha convidado. Mas, enfim, depois nós voltamos às boas e viramos amigos, não perdemos aquela amizade. Mas seguimos no projeto com o Dilador. E logo em seguida, eu como vou dizer, não tinha a intenção ainda de ser vereador nem nada. Foi em 2013 que isso aconteceu. Em seguida, um deputado me procurou e falou assim, você não vai sair como candidato a vereador? Eu falei, vamos participar, vamos sim, né? Eu sempre participei de várias entidades, né? Como a OAB, o Rotary, a Maçonaria, até da Associação Cultural Afro-Brasileira eu faço parte, né? Então, minha mulher fica doida com isso, porque participo de várias entidades e Não às tem vezes... tempo para nada. Às vezes a gente esquece um pouco da família, né? E eu sou muito dedicado. Então, nessa dedicação da gente, a gente vai deixando outros afazeres familiares, compromissos familiares. Aí, eu entrei, quer dizer, eu tive pouco gasto na minha campanha, fomos fazendo a campanha, e acabei... o partido fez um trabalho bom, então nós conseguimos eleger 2 vereadores no nosso partido, né, E na o senhor coligação. teve o apoio da família, o apoio dos amigos nessa Sim. decisão? Como eu disse, minha mulher fica preocupada, porque eu participo de muitas entidades e tem muitas reuniões, né? E a gente começa a se dedicar muito. Até é interessante que várias entidades, eu participei muito da Igreja Católica, lá na Paróquia Santo Antônio, Padre Charles, como eu disse, eu sou muito dedicado, então eu ia muito, né? Aí um dia ela até ficou brava comigo e falou assim, põe a sua cama na igreja, porque você não sai da igreja, né? Mas não sei, é uma coisa da gente, a gente quer participar. E quando surgiu essa questão de participar da política, eu fiquei bem feliz, né? Eu falei, é uma coisa nova para mim. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensava assim, participar, por exemplo, dos movimentos do Rotary, que eu comecei a admirar, gostar do trabalho do Rotary, que é um trabalho internacional, né? E gostei, depois, maçonaria também faz um trabalho semelhante. E eu sempre gostei de fazer esses trabalhos dedicados à cidadania. Quando surgiu essa possibilidade, eu falei, bom, uma possibilidade de a gente trabalhar mais para a cidadania. E aí, como tem sido esses 2 anos, esses primeiros 2 anos de vereança? Atenderam às suas expectativas? Sim, atenderam. Eu sou uma pessoa assim, eu não sou aquele que chega chegando né, eu gosto de... Eu falo que eu sou meio, apesar que sou neto de mineiro, mas eu sou meio mineirinho, né? Gosto de chegar devagar, conhecendo. Até eu brinquei com outro colega nosso assim, e eu falei assim, a gente não pode chegar e já querer sentar na janelinha, né? Tem que chegar devagar, olhar, conhecer, saber onde que está pisando, né? E a gente vai crescendo aos poucos dentro da política. E no primeiro ano eu sou uma pessoa tímida, muito tímida. Apesar que às vezes quando eu estou participando de algum evento, as pessoas não sabem, mas a gente tem aquele negócio... Não percebem. Então é muita timidez demais. Até uma vez que um professor me disse assim, quando você tiver com vergonha ou tiver com algum problema, levanta a cabeça e vai com vergonha mesmo. Então é o que eu procuro fazer. Então eu falo, poxa, eu estou tímido, aquilo está me prejudicando, mas eu vou em frente, vou continuar, né? E é assim que eu faço. O primeiro ano foi aquele ano mais tímido, né? Mas agora, o que está acontecendo? Aquela dedicação está aumentando. Eu vejo que o lado profissional na advocacia começa também a ter problemas, né? Porque toda hora a gente está atendendo alguém, algum local que a gente é chamado, né? O primeiro ano eu estive lá na liderança do prefeito também. Quando ele me convidou, eu pensei, o que eu faço? Vou aceitar, né? Porque sem experiência, começando agora, né? Mas eu falei, não vou falar não. Mas enfrentou o desafio. Eu falei, vou enfrentar. Né? Mas no decorrer do ano eu senti dificuldades, né? Justamente por isso, mas foi melhorando até que nós conseguimos conversar com o prefeito para mudar a liderança, né? Foi uma decisão sua deixar a liderança do governo no final de 2017? Sim, desde o final do ano já vinha conversando com o prefeito, porque eu achei que talvez eu não estaria exercendo bem a função, né? Papel. Porque, como eu disse no começo, a gente está começando e gosto de dar passo a passo, devagar, olhando. Vamos ver até no final. Quando estiver bom, já está no fim. E, Alceu, o senhor acompanhava o trabalho da Câmara Municipal de Araçatuba antes de se tornar vereador? Já vinha acompanhando os trabalhos parlamentares, participava das sessões legislativas? Eu sempre gostei de participar, de vir aqui na Câmara, mesmo sem intenção nenhuma de ser vereador. Eu sempre participava. Como presidente da OAB, eu comecei a vir mais para algumas
Audiências? Sim, audiências, mas quando a matéria tinha um interesse da advocacia, por exemplo, eu vinha mais assíduo. Mas eu sempre vim, porque tem muitas questões que a gente participou de perto. Quando foi a criação do CR, por exemplo, teve muita polêmica naquela ocasião, e as discussões aqui na Câmara também, a questão de pôr presídios, entre aspas, no meio da cidade. E então, o prefeito... Verdade, houve bastante polêmica naquela época. Na época do calçadão também, quando que o prefeito Sidney Cinti... Então a gente tem participando daquelas questões polêmicas, né, da cidade. A própria retirada dos trilhos, que começou, professora Germínia, enfim, a gente gostava de ouvir as discussões e eu achava interessante participar aqui na Câmara para ver como que os vereadores discutiam esses assuntos polêmicos. Nesse sentido, então, qual a sua avaliação hoje do legado, da contribuição que a Câmara Municipal de Araçatuba tem deixado para a cidade e para a população em 70 anos de história? Então, eu vejo que a importância hoje da Câmara na discussão popular das questões de cidadania, né, que tem interesse popular, porque os vereadores, nós somos, né, os representantes do povo. Mas o que eu digo como legado, eu penso que a gente precisa resgatar um pouco a confiança popular no Poder Legislativo, diante de várias questões que envolvem até a nível nacional, de corrupção, né? Foi deixando a população meio desacreditada com o poder político. Então, nós precisamos de fazer alguma coisa para resgatar essa confiança do povo em relação aos políticos. E o senhor, como se sente em fazer parte desta história, em estar vereador no momento em que a Câmara completa 70 anos de existência? Eu fico muito... diz que é pecado a gente falar orgulho, né? Mas eu sinto orgulhoso, né? De estar, quando completar 80 anos e a gente estar aqui na Câmara fazendo parte desse corpo de políticos, né? Que está gerenciando a cidade, administrando, discutindo os problemas da cidade. Está certo. Obrigada pela entrevista, vereador Dr. Alceu. Foi um prazer. Eu que agradeço, Suzy. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes com mais um entrevistado. É no próximo bloco. Conviver com as diferenças e aprender a compartilhar o ambiente em harmonia, de forma leve e em paz, com solidariedade e amor entre as pessoas. É assim que tem que ser. Todos nós temos características, talentos e interesses únicos. É a diferença que nos une e nos faz seres humanos cada vez melhores. Afinal, ser diferente é normal. Educação inclusiva é educação ao alcance de todos. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade. O programa Câmara 70 anos está recebendo nesta semana vereadores que chegaram à Câmara Municipal de Araçatuba em 2017 para o exercício do primeiro mandato legislativo. E quem encerra essa edição especial é o vereador Denilson Pichitelli. Desde já, obrigada por ter aceito o nosso convite, vereador. Seja bem-vindo ao Câmara 70 anos. Olá, é uma satisfação estar aqui, né, juntamente com vocês, para poder seguir essa série de entrevistas aí. Denilson Antônio Pichitelli é araçatubense, guarda municipal, presidente do CISEMA, o Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba, e um dos 15 vereadores da atual legislatura. Pichitelli, o senhor sempre teve interesse em participar do Poder Legislativo e por quê? Bem, na verdade, Suzy, esse interesse veio a partir que eu me tornei funcionário público. Eu virei funcionário público, né? Eu entrei na prefeitura em 1991. Como guarda como municipal. guarda municipal.
E ali a gente começou a participar de alguns movimentos, né, de reivindicações, né, para a própria guarda, que já tinha sido criado, que estava assim, crescendo, né, a nossa guarda municipal, e precisava de algumas reivindicações. E aí teve a eleição de 1996, onde um grupo de guardas municipais, inclusive eu nesse grupo, fomos apoiar a campanha da Germínia Venturoli, que nós acreditava que ela seria a melhor prefeita para a nossa guarda municipal. E quando foi em 2000, eu fui convidado para sair candidato a vereador pelo Partido Verde. Eu eu gostava do trabalho do Boato, né? E tinha uma admiração pelo trabalho dele. E eu falei assim, e ele me convidou para ser candidato a vereador e eu aceitei naquela época. E aí, quando foi em 2004, eu não saí candidato, eu preferi apoiar. E quando foi em 2005, eu me tornei líder de bairro, presidente do Hilda Mandarino, em 2005. E aí, quando foi em 2008, eu apoiei outro candidato a vereador, sempre assim, procurando apoiar um candidato que pudesse depois nos ajudarem, tanto a Guarda Municipal como a comunidade onde eu morava, o Hilda Mandarino. E aí, quando foi em 2012, em 2010 eu assumi o sindicato como presidente, em 2011, e aí eu falei assim, olha, o servidor público precisa de um representante lá. E eu saí candidato, e não tive a felicidade de ganhar naquele momento, mas fui bem votado e nós continuamos o trabalho. Aí eu saí candidato em 2016, aí consegui se eleger, aonde que a gente pode estar trabalhando aí para toda a cidade e para o servidor público. Mas o que eu falo, o interesse, sim, partiu a partir de 2016. Em 2000 eu só fui apenas assim um convidado, né? Foi assim uma experiência, mas o interesse mesmo foi a partir de 2012. 2012, sim. Que foi efetivamente a primeira candidatura, né? Foi a segunda. A segunda candidatura. O funcionalismo público municipal, então, é a sua principal bandeira aqui na Câmara Municipal de Araçatuba? Olha, como eu falei para você, eu sou funcionário público desde 91. Eu tenho uma obrigação de defender o servidor público aqui, porque como eu falei para você lá atrás, o servidor público precisa ter o seu representante aqui, que fica muito melhor para a gente conversar, fica mais próximo ali para conversar com o prefeito. Você é atendido com outros olhares, né? Não somente eu chego lá como representante do sindicato, mas chego lá também como vereador. Então, assim, é claro que eu defendo o servidor público, mas eu não esqueço de olhar para a cidade. Tanto é que o meu projeto é tudo voltado, uma boa parte dos meus projetos são voltados para a cidade. Então, assim, claro que eu tenho a obrigação de atender o servidor público, de olhar pelo servidor público, mas eu também não posso esquecer também da cidade. E Pichitelli, antes de se tornar vereador, o senhor acompanhava os trabalhos parlamentares, participava das sessões legislativas da Câmara? Sim, sempre quando tinha projeto de interesse, né, inclusive de servidor público, mesmo eu não ter sido representante do CISEMA, ser apenas um associado, eu participava, eu vinha sempre aqui, eu tinha amizade com alguns vereadores. Quando eu fui presidente do bairro, eu precisava, né, eu tinha... Dessa proximidade, tinha essa né? proximidade dos vereadores, né? Eu tinha lá na região, quando eu fui presidente, o vereador Luciano Gomes, é um cara assim, que sempre estava nos atendendo a reivindicação do bairro. Presenciou fatos históricos aqui na Câmara? Recorda-se de alguns deles, de algumas discussões polêmicas? Olha, uma das discussões polêmicas que eu recordo, Suzy, foi quando teve a concessão do DAE. Foi muito polêmico, né? Eu, por ser presidente do sindicato... Já era presidente do sindicato. E, então, assim, foi assim, muito tumulto, né? E a gente... claro que a gente viu que... A gente falou assim, ó... A gente já estava conversando com os vereadores, mais ou menos, a gente viu que ia ser aprovado o projeto. E aí a gente tentou, assim, segurar, como presidente do sindicato, eu tentei segurar, assim, uma estabilidade para o servidor, para que eles não fossem tão prejudicados como eles já vinham sendo prejudicados depois da concessão do DAE. Então, foi um dos que eu recordo mais, foi a concessão do DAE aqui na Câmara. E agora, em 2018, no momento em que a Câmara completa 70 anos de existência, o senhor está vereador. Como se sente em fazer parte dessa história e como avalia o papel que vem sendo desempenhado pela Câmara Municipal de Araçatuba ao longo desses 70 anos? Olha, essa pergunta você até me arrepiou, entendeu? Porque é um orgulho, né? Um orgulho meu, um orgulho da minha família, que a gente fica emocionado. Porque... Foi uma luta para chegar aqui, dos amigos, para a gente estar representando o povo, né? Então, para mim é um orgulho de estar aqui fazendo parte com os outros 14 companheiros que sempre estão aqui, seja qual for ele,
tentando puxar para o seu lado, né? O seu lado assim, lado da sua comunidade, trabalhando para um lado da sua cidade. Obrigada, vereador Denilson Pichitelli, pela sua participação e por essa entrevista. Eu que agradeço, Suzy. E o programa Câmara 70 Anos de hoje entrevistou os vereadores Lucas Zanata, Doutor Alceu e Denilson Pichitelli, vereadores da 17ª Legislatura que estão no exercício do primeiro mandato legislativo. Na próxima semana, os entrevistados serão os vereadores Dr. Flávio Salatino e Dr. Almir. Não perca! Até lá!